Com o pensamento distante, o semblante carregado de tristeza e sem ânimo para executar as tarefas. É assim que Ecleides se sente e se vê. A depressão veio depois de uma decepção amorosa e os sintomas foram aparecendo aos poucos. Ela só se deu conta de que algo sério estava acontecendo quando começou a se afastar dos colegas de trabalho e a se trancar em um quarto escuro. Como você estava se sentindo no seu ambiente de trabalho quando você percebeu que estava depressivo? Era aquele vazio, aquela dor dentro assim, do peito, parece um buraco que vai te sugando. Eu não tinha vontade de levantar para ir trabalhar, eu não tinha vontade de chegar e conversar com ninguém. Eu me sentia assim, como se eu estivesse com um peso nas costas, cansada, sem paciência e uma tristeza muito, muito, muito forte que dá vontade de você morrer. Que junto com a dor do peito e aquela tristeza, você não quer nada, você só quer ficar deitado no escuro, sem vontade de conversar, sem vontade de comer, sem vontade de nada. Nem de ninguém perguntar, quer comer? Aí você sente aquela... Não já falei que eu não quero comer, não quer nem responder isso. O caso de José é parecido. Ele tem 23 anos e há 4 foi diagnosticado com depressão. O jovem conta que desde criança se sentia angustiado devido a vários fatores que vivenciou tanto na escola quanto dentro da própria casa. Eu era muito mimado pelo meu pai, muito cuidado. E do nada eu passei a não ter mais isso. Era uma coisa mais dura, mais realista. Depois disso, eu saí de escolas muito pequenas, escolas de bairro, para uma escola grande, uma escola com escala nacional, uma escola conhecida no Brasil todo. E acabei sofrendo porque eram muitas pessoas, eram muitos padrões estéticos, padrões financeiros, e eu nunca segui esses padrões. Então, eu sofria muito bullying, era uma sensação de não aceitação do meio. Então, eu tive uma adolescência muito eu era muito sozinho na adolescência. Um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde em 2008 mostrou que a depressão é uma doença incapacitante e que atinge aproximadamente 350 milhões de pessoas no mundo. A pesquisa mostrou ainda que a situação no Brasil é preocupante. Nosso país apresenta as maiores taxas de ansiedade, estresse e depressão da América Latina. A psicóloga Fernanda Santiago explica que todos esses fatores estão interligados e que ansiedade, estresse e angústia antecedem e, em muitos casos, levam ao quadro de depressão. Além da tristeza, a gente tem ou a hipersonia, que é o sono exacerbado, ou a insônia, aí a gente tem aumento ou redução do apetite. Aí a gente tem o choro fácil, que pode não se apresentar em todos os quadros, estão associados à tristeza. Aí a gente tem a desesperança, alguns trazem também a ideação de morte, sentimento de culpa e outros fatores que estão sempre muito associados aos critérios para se diagnosticar uma depressão. Não é só a tristeza que caracteriza um quadro depressivo. Os quadros de depressão variam de intensidade e período e são classificados em 3 níveis: leve, moderado e grave. Entre os principais sintomas apresentados pelos especialistas estão tristeza profunda, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima, culpa, distúrbio do sono e do apetite. Aos primeiros sinais, é importante procurar ajuda. A situação precisa ser avaliada individualmente por profissionais e o tratamento só pode ser conduzido por um médico psiquiatra. A depressão ela chega a atrapalhar a vida da pessoa. Quando chega a isso, é importante que a pessoa procure ajuda logo. Hoje, então, a gente tem várias medicações de vários perfis que a gente pode usar a depender do tipo da pessoa, a depender da história familiar da pessoa, a depender se a pessoa ganhou peso, perdeu peso. Mesmo com a medicação, o acompanhamento psicológico é importante. Muitas pessoas podem voltar à funcionalidade se intervir cedo. Quanto mais cedo buscar ajuda, melhor é.